Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje numa proposta um pouquinho diferente, claro, tem a ver com os temas do canal, mas a pedido de alguns colegas e algumas pessoas que nos conhecem, vamos gravar esse vídeo. Quero desde já pedir às pessoas, aos amigos que se inscrevam aí no canal, acionem o sininho para receber os novos conteúdos, participem com a gente, sugiram temas. E hoje a gente vai falar sobre o tema urna eletrônica. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar menor, mesmo assim não vai ficar um vídeo tão pequeno, mas eu vou dividir em duas partes. Então vamos lá. Urnas eletrônicas, uma visão prática, parte 1, ok? Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo não tem nenhum cunho político, nem puxo para A ou B, nem estou expressando uma opinião minha. A ideia é transmitir aquilo que eu conheço da questão da urna eletrônica, dos seus processos de segurança, de como funciona a parte de preparação, a parte de manutenção, os componentes, a forma de transmissão de dados, todo esse processo que envolve uma votação eletrônica, dentro daquilo que é do meu conhecimento, eu vou tentar transmitir para vocês. Como sempre, vou usar uma linguagem mais comum, vou parando, explicando aquilo que eu achar que é uma palavra um pouco diferenciada do vocabulário comum, que pode ter algum cunho técnico, então eu paro e explico essa palavra para que vocês entendam melhor. Então, novamente, não é uma opinião a favor de A ou de B, é uma visão prática e técnica do que é urna eletrônica, do que é uma votação através de métodos eletrônicos. Depois, a ideia é que as perguntas que surgirem na descrição, ou por e-mail, ou dúvidas das pessoas, nós possamos fazer um outro vídeo respondendo a essas perguntas, e essa é a minha proposta para vocês, beleza? Então vamos lá. Nosso índice aí, as credenciais, votação manual, votação eletrônica, preparação, a história, a apresentação, voto impresso, retrocesso, fabricantes e componentes, medidas de segurança, os impressos, sistema operacional, visualização e votação, logística e manutenção. Como eu disse, vai ser dividido em duas partes. Provavelmente hoje vamos ali até retrocesso e no próximo vídeo, já amanhã, se tudo correr bem, já na sequência postamos essa segunda parte dos vídeos. Ok, vamos lá. Minhas credenciais aí. Formação técnica em processamento de dados, nos idos dos anos 80. Alguns bons cursos na área de computação, na área de técnico de manutenção, na área de redes. Então, mas não quis colocar todos aqui, mas podem ir no meu LinkedIn lá que tem tudo bem detalhado lá. Então podem me seguir lá. No canal do YouTube tem um link que já chama direto e já direciona para o LinkedIn. Então, bacharel em sistemas de informação, um MBA, que é uma especialização em governança de TI, riscos e compliance, perito em computação perito em computação forense,
Encarregado de dados, ou DPO, eu falei o Florencio, que eu fiquei lembrando de um amigo que ele disse que toda hora que alguém ia falar com ele, dizia que ele era de computação forense. Mas, enfim, carregado de dados pessoais. Computação forense aí também para os meus seguidores aí. A parte que faz a perícia, né, das mídias digitais, computadores, notebooks, tablets, celulares, enfim, tudo que é digital. Inclusive tem uma polícia técnica que faz isso, mas na Polícia Federal, na Polícia Civil, mas eu sou da parte particular, sou um perito que posso ser contratado tanto por fórum, quanto por delegacia, quanto posso ser contratado para serviços particulares nessa área. Parte encarregado de dados, ou DPO, é o responsável por todo o tratamento de dados pessoais que são utilizados dentro de uma empresa, ou órgão público, ou qualquer outra repartição que trata dados pessoais. Então, é necessário que haja um encarregado de dados, ou uma equipe responsável, ou um DPO as a service, que é um DPO contratado para realizar, esse serviço de adequação da empresa quanto a dados pessoais. Trabalhei por 12 anos seguidos com prestação de serviço à Justiça Eleitoral, diretamente com sistemas eletrônicos, fora as outras atividades que não foram nesses 12 anos seguidos, foram fora esses aí, inclusive serviços cartorários, serviços como mesário, enfim, outros serviços, mas diretamente voltado à eleição de forma eletrônica foram 12 anos, inclusive participei desde a primeira votação eletrônica em 96, que foi só nas capitais, daí para cá participei por 12 anos seguidos de todas elas. Então vamos lá. Votação manual. Antes de 96, as eleições eram feitas com cédulas de papel, urna de lona. Tinha uma cabine, eu botei ali uma imagem numa cabine com a urna eletrônica, só para simbolizar ali que a cabine era igual. Perdão. Ali embaixo, junto com as canetas, temos as cédulas. Aqui uma cédula sendo inserida na urna. Essa urna, ela vem ou vinha, né? Ela é utilizada de forma emergencial, então ela tem que ser lacrada e aberta na frente dos fiscais de partido, dos mesários. Se inicia a votação e depois também, de terminada a eleição, ela é lacrada de novo e entregue. Então, essas fotos foram pegas na internet, então qualquer semelhança aí, conhecimento de alguém aí, podem contar que foram pegas na internet. As apurações eram feitas em grandes centros, podem ver que tem uma quadra, uma tabela aqui de basquete, porque é uma quadra. Então essa urna, no final da eleição para apuração, vinha para essas mesas apuradoras, ela era deslacrada aqui, aberta, e o presidente da mesa ia pegando essas cédulas, abrindo e dizendo o voto para quem era. Se ele falava o nome certo do candidato ou não, isso não cabe a mim discutir. Se quem anotava certo ou não, também não cabe a mim discutir. Quem viveu isso consegue tirar suas conclusões aí. Se o perdedor, alguém quisesse a recontagem, tinha que fazer tudo novamente.
o que poderia ou não ser feito de forma errada ou certa. Isso não vem ao caso aqui, é só mostrando que havia essa possibilidade também, e muitas coisas eram postas em jogo, a segurança, a veracidade dos dados. Em alguns momentos as pessoas escreviam palavrões nessas cédulas. Teve uma vez que eu me lembro que o macaco Chicão ganhou a eleição, foi o mais votado, estava no auge esse macaco Chicão. E o mosquito da dengue também no meu município de origem já ganhou mais de uma vez no passado por causa dessa votação por cédula. Então a estrutura de toda essa eleição era bem parecido com a estrutura que nós temos hoje, porém hoje com bem menos tempo de apuração, transmissão muito mais rápida, totalização muito mais rápida e, enfim, a estrutura era essa. Mesários, cabine, candidatos, nome, número, cédulas, mesa apuradora, a apuração, a contagem e a transmissão. Sistema de voto cantado porque o presidente da mesa, ou quem o substituía, ia cantando o voto para que o secretário e os demais da mesa pudessem tomar nota para depois transmitirem esses dados. Com a chegada da votação eletrônica, a urna eletrônica foi desenvolvida ali em meados ali de 95, e a primeira eleição nas capitais, para uma eleição municipal, ela aconteceu em 1996. Então também veio a estrutura, as urnas eletrônicas, o teste exaustivo. Vamos lá. Urnas eletrônicas, 96 era um pouco diferente das que utilizamos hoje, aliás, bem diferente. Era um caixotão grande, quadrado, mais quadrado e mais alto do que a gente tem hoje. Bem mais lento, muito lento. Utilizava disquete, ao invés dos pendrives, como a gente conhece hoje, com entrada USB. Tinha um flop disk, onde era feita a gravação e leitura desses disquetes. Utilizava uma impressora que ficava na parte de cima dela, uma impressora matricial, com uma fita de tinta. A preparação dessa urna era muito demorada, demorava aí entre 40, 45 minutos, talvez até mais, para preparar uma urna. Então era muito morosa. Então logo em seguida a urna 98 ela já veio bem melhor. Bem mais veloz, bem mais fácil de preparar, menorzinha, e as demais seguiram mais ou menos a mesma linha ali. A impressora, ao invés de ser matricial, ela veio com a impressora térmica. Nós vamos mostrar mais para frente os dispositivos que compõem a urna eletrônica. O teste exaustivo é um programa que você inicia a urna com esse programa e ele vai testar todos os componentes da urna. Fonte de alimentação, bateria, leitores, mídias ali interna e externa, as portas, os componentes da placa-mãe, o display, o teclado, os LEDs, a sonorização, os bips, o terminal do mesário, o terminal do leitor, né? São dois componentes da urna. Um é o terminal que fica lá com o mesário e o outro é o terminal do leitor, que é a urna propriamente dita. Então esse teste exaustivo era justamente para testar exaustivamente por horas todos esses componentes para ver se a urna estava apta a ser preparada. Então vinha a preparação das urnas, que o que acontecia? Você tinha que limpar todo o resquício da eleição anterior, verificar a falta de peça, de portas, de parafuso, fio de nylon que segurava as portas, um velcro que serve para organizar os cabos,
se a caixa estava sem nenhum papel, sem nenhum resquício de lacres do ano anterior. Um detalhe que esses lacres todo ano mudam formato, cor, tipo, fabricante. Então, o de um ano não serviria para o outro. Então, todo ano eles são renovados. Inclusive, se tiver assinado o anterior pelo juiz, ele vai ser descartado e eliminado. Então, nessa cerimônia de preparação, vem a carga de bateria, vem inseminação. Então, o que é essa inseminação? É quando você pega as mídias oficiais, tem uma mídia que é de carga, que você transfere para a urna nome e número de candidato e eleitores daquela sessão. X é o que entra na urna. Então tem a parte do gerenciador, que é quem prepara essas mídias, ao contrário do que alguns pensam, não é nos cartórios eleitorais que as pessoas preparam isso. Isso é preparado pelo TSE, pelo TRE, e o que as pessoas do cartório fazem é gravar essas mídias como se você estivesse gravando um pendrive. Bota lá, clica no programa que está pronto e ele vai ser transferido para aquela mídia. Então, o cartório eleitoral não tem ação de modificar nada, de preparar nada, inclusive porque a maioria das pessoas dos cartórios eleitorais não teriam esse conhecimento. O conhecimento deles é muito mais processual do que técnico, muito mais jurídico e tal do que técnico mesmo. Então, isso seria inviável para eles fazerem ali no cartório. Então, temos os lacres, como eu falei, são retirados os lacres antigos e quando você prepara a urna, você relacra ela todinha. Então, portas USB, porta PS2, mini DIN, laterais das urnas onde pode ser desmontadas são lacrados, o microterminal é lacrado. Então, qualquer forma que você tiver de inserir dados nessa urna fora esse momento, ele é lacrado com lacres assinados pelo juiz eleitoral ou promotor eleitoral. A logística de entrega, como funciona essa logística de entrega? Isso é bem legal. Antes da eleição, muito antes de começar essa preparação para a eleição, é claro que quando termina uma eleição já se começa a se preparar para outra, mas numa escala bem menor e numa velocidade bem menor. Então, são identificados os locais onde ficarão as urnas das sessões. Um técnico vai nesse local, ele cronometra ali o tempo que ele vai levar para ir nesse local, ele verifica a distância, o tempo que ele leva, ele coleta ali as coordenadas, longitude e latitude, ali por um equipamento de GPS, verifica a geolocalização, faz o mesmo caminho inverso. Se tiver vários locais de votação, ou seja, várias escolas ou prédios onde vão ser colocadas as sessões, esse mesmo trajeto é feito, cronometrado o tempo até cada local de votação, retirada as coordenadas e verificada a quilometragem, cada local de votação até chegar no último, que a gente chama de rota, onde você vai distribuindo as urnas ou vai depois coletando, e o tempo de retorno até o cartório eleitoral. Então, tudo isso é cronometrado, tudo isso é medido, tudo isso é tirado coordenadas, são verificadas as instalações, então toda essa logística é preparada antecipadamente. Então, tem os mesários, as cabines de votação, as urnas, nós vamos ver mais à frente os tipos que nós utilizamos,
As mídias, o que são as mídias? São os pendrives e os flashcards, nós vamos ver também o desenho deles mais à frente. O CPD, que é a central ali de processamento, onde vai ser realmente feita a preparação dessas mídias, ou seja, a gravação dessas mídias. Lembrando que isso não é feito no cartório eleitoral, a produção disso, o cartório eleitoral faz apenas a gravação das mídias que vão ser usadas dentro das urnas ou que vão ficar de reserva em envelopes lacrados. Beleza? O que sobra disso é colocado dentro de um cofre e resguardado caso precise ou se no dia da apuração precisar de alguma outra mídia dessa. Computadores onde são gravadas essas mídias, onde são transmitidas essas mídias ou esses BUs gravados. Um link dedicado, ou seja, um túnel onde passam esses dados direto para o totalizador, sai do cartório e vai para o totalizador. A transmissão, que é justamente você retirar esse dado da urna, colocar nesse computador e enviar esse dado ou esses dados, né, esse BU digitalizado para o totalizador, para o TRE, TSE. Esse totalizador é justamente onde vai juntando esses dados que vão sendo transmitidos. Muitas vezes transmite de uma urna primeiro, a outra, duas, três, não tem uma ordem, mas o totalizador vai ajustando e agrupando todas essas informações. Recuperação de dados no dia da eleição, pode acontecer, de você precisar recuperar o dado de alguma urna, caso a mídia esteja danificada, caso a mídia esteja sob alguma suspeita ou ela demore mais a chegar. Lembrando aqui, que nessa logística de entrega, eu vou falar disso à frente também, mas só porque eu lembrei agora eu vou já dar essa palhinha. Na logística de ida, o material vai todo dentro da urna. Na logística reversa, quando as urnas vão voltar para a central de apuração, as urnas e os pendrives, ou seja, as mídias, elas não vêm juntas no mesmo carro justamente para ser mais uma medida de segurança. Se um extraviar, ainda tem o outro. Se um for danificado, ainda tem um outro. Se um for destruído, ainda tem o outro. Então isso também é uma medida de segurança que nós vamos falar mais à frente. Então pode ser que em algum momento seja preciso recuperar os dados dessa urna original da sessão, ou em algum momento preciso fazer essa extração, então essa é a recuperação. Isso é feito no cartório, no momento da apuração, tá? Não é feito em outro momento, nem em outro lugar. Substituição de urnas. No dia da votação, pode ser que alguma urna dê problema na sessão e ela é substituída por uma urna de contingência na vista de mesários, de fiscais de partido, todos acompanham e assinam essa troca de urna e é extraído dessa urna a mesma zerésima, que nós vamos falar também mais à frente, mas é o que diz que não tem voto nenhum dentro dessa urna. Votação parcial, que também, se acontecer, vai ser feito isso no cartório eleitoral. Primeiro, como que acontece a votação parcial? Caso tenha dado problema numa urna no meio da votação, já tenha começado a eleição, todos os procedimentos de retomada dessa eleição eletrônica foram exauridos aí, esgotados, todas as tentativas de tratativa e não tem outra alternativa, aí vai para a votação manual. Se for para a votação manual, quando chegar no cartório vai ter que fazer a fusão, ou seja, juntar os dados
dessa votação que estava na urna. Esses dados vão ser extraídos lá no cartório, depois das 5 horas, não antes, não em outro lugar, a não ser na junta apuradora, e juntar com esses votos que foram feitos votação manual. Então, essa é a votação parcial. A barriga de aluguel, que é quando, lá no final da eleição, a urna dá problema, ela não vai ser mais tocado nela, ela vai voltar para o cartório e vai ser retirado dela as mídias, ou seja, o flashcard e o disquete, inseridos numa outra urna, e essa urna vai gerar esses dados. Por isso que se fala barriga de aluguel, inseminação, tal. Por isso que tem essas lógicas aí. Tabela de correspondência, quando você faz a inseminação, que é a inserção dos dados dos candidatos e dos eleitores daquela sessão numa urna, gera uma tabela de correspondência, que é um número que é impresso, um código hash junto, e esse número, quando você termina de fazer a carga das urnas ou a inseminação das urnas daquele dia, essa tabela de correspondência é transmitida para o TRE ou para o TSE. E quando você transmite essa mídia da apuração, ou seja, esse BU digital para o totalizador, o código de correspondência, a tabela de correspondência, o número do código hash, o controle, tem que bater com o que já está lá e foi feito. Qualquer alteração que for feita nessa mídia ou nessa urna, ele vai para as pessoas, agora é mais para as pessoas que conhecem aí de segurança, ele vai alterar esse hash. E alterando esse hash, ele altera essa tabela de correspondência e não vai bater essa urna ou essa mídia, serão impugnadas e depois serão periciadas pelos órgãos competentes aí. Então, essa é a ordem das coisas. Então, numa visão geral do processo da eleição, lá na sessão eleitoral, o caboquinho vota, todo mundo vota. No final, depois das 5 da tarde, das 17 horas, ao encerramento dessa eleição, se gera o boletim de urna impresso, onde um é fixado na porta da sessão eleitoral e, na continuidade, se grava esse mesmo boletim de forma digital aqui dentro dessa mídia, juntamente com os demais dados. Aqui, o que é fixado é só o boletim de urna, mas podem sair boletins de justificativa também, mas esses não ficam fixados na porta. Então, todos esses papéis que são gerados, eles são digitalizados aqui dentro desse pendrive, que é a mídia de transmissão, que é o BU digitalizado. Lembrem disso, hein? Então, quando chega na sessão, ou perdão, na junta apuradora ou no cartório eleitoral, onde vai ser transmitido, o técnico ali do cartório, o chefe do cartório, ou os funcionários do cartório, ou mesmo o técnico contratado para fazer essa transmissão ou para fazer os serviços de NAT ou serviços de urna eletrônica, eles transferem através do computador preparado com o gerenciador, com o totalizador, essas mídias aqui para o totalizador que fica lá no TRE e o TRE para o TSE. Então, isso é feito com um link dedicado, ou seja, tem um canal virtual aqui, uma virtualização aqui, uma VPN. Esses dados são compactados aqui e depois daqui eles são transmitidos aqui para divulgação na internet já consolidado, ou perdão, eles são transmitidos para o TSE faz essa transmissão aqui para a internet. Então, tranquilo aí?
Então vamos lá. A preparação das urnas. Lembrando, pessoal, que todas essas cerimônias, a gente chama de cerimônias, tudo que acontece é cerimônia pública, ou seja, os partidos podem enviar pessoas, os candidatos podem ir. Se você é filiado a algum partido, você pode ser nomeado a delegado, a fiscal, e tem o direito de acompanhar essas cerimônias públicas. Então, isso também faz parte da questão de segurança das urnas eletrônicas. Então, todas essas cerimônias são cerimônias públicas, ponto. Você tem o direito de assisti-las, claro, com regras para não tumultuar também os locais. Se for todo mundo de uma vez assistir, então não dá. As pessoas ficam inviabilizadas de trabalhar. Então nós temos os tipos de urna que são preparados. As urnas de sessão, urna de contingência, urnas de justificativa. Antes disso, tem as urnas de treinamento, que são preparadas e ficam em locais estratégicos, mas nas prévias onde são preparadas as urnas, essas urnas também são recolhidas e preparadas para ser uma dessas três aqui. Então, o local de preparação, ou cartório eleitoral, tem cartórios que são muito pequenos, não conseguem fazer neles mesmos, mas tem locais específicos. Recebem essas urnas, é feita a limpeza dessas urnas, como eu disse, todo vestígio da eleição anterior é retirado. Papéis, lacres, dados, tudo é retirado. Feito um teste exaustivo, já falei nele no slide anterior. É feita a manutenção, caso necessário, após esse teste. Foi identificado peça com defeito, componentes eletrônicos com problema ou falhando, são substituídos. Inseminação, também falei no slide anterior, também é feito cerimônia pública para tudo, pessoal. Após a inseminação, como eu disse, transmitida a tabela de correspondência, os lacres já assinados pelo juiz eleitoral ou pelo promotor eleitoral são utilizados na urna, uma cartela para cada urna com o seu devido código. Então, se for identificado que existe um código diferente, não pode. Para todos os companheiros, todos os locais que for lacrar uma urna, tem que ser o mesmo código. Ah, eu danifiquei um lacre. A não ser aqueles da porta da mídia ou do flashcard que podem ser tirados no dia da eleição, e esses vêm com um a mais. Os demais são únicos. Se estragou, tem que limpar toda a urna de novo e colocar uma nova cartela de lacres. E esses lacres ficam dentro do cofre e as urnas não podem ser mexidas sem autorização das autoridades competentes ali, ou juiz ou chefe de cartório. A identificação dessas urnas, seção, local de votação, rota, tudo isso é colocado tanto na urna, tem um envelope na parte superior, quanto na caixa da urna. O armazenamento, antes da distribuição, na ordem já correta, com as suas devidas identificações. Antes da eleição, é feita uma votação antecipada. Não é bem uma votação, é uma visualização, onde os candidatos podem ir na sessão, no cartório eleitoral, escolher qualquer urna lá. Então eles escolhem algumas urnas aleatórias, os candidatos mesmo escolhem.
e é feita uma visualização. Se os dados deles estão ali, e isso é responsabilidade de cada candidato, se ele quiser olhar bem, se ele não quiser, a responsabilidade dessa visualização, claro, é de todo o sistema eleitoral preparar da forma correta, mas ele tem o dever, né, o candidato tem o dever de ir lá no cartório eleitoral e fazer essa visualização e comprovação. Eu vou visualizar os meus dados, eu vou digitar o meu número, vai estar correto, vai aparecer a foto é minha? É. Ah, o número é meu? É. Ponto. Essa é uma auditoria que os candidatos devem fazer, se eles estão preocupados com o número. A gente viu muito em eleições pessoas dizendo que votavam em um e apareciam em outro. Não foi em nenhum momento comprovado isso, mas aconteceram algumas pessoas tentando tumultuar a sessão e falavam essas coisas, e quando antes deveriam ter ido no seu cartório eleitoral e feito essa pré-visualização dos seus dados e digitado o seu número e olhado se apareceu ele mesmo, para não incorrer nesse tipo de dúvida depois. A repreparação de algumas urnas que foram auditadas, novamente preparar com os dados corretos, com os devidos lacres. Tem uma outra situação que é, antes da eleição, são sorteadas, a gente vai falar disso mais à frente também, algumas urnas que vão participar de uma votação paralela. Então, essas que vão para o TRE, para a votação paralela, que também é uma audiência pública, quem dos partidos quiser ir ou indicar fiscais do seu partido, pode, isso está previsto em lei. Então, tem que preparar novas urnas para substituir aquelas que foram para o TRE. Então, como que acontece isso? Pega-se um caderno original daquela sessão e vai fazer a votação paralela ali naquela urna, e no final do dia fazer a apuração daquelas urnas que foram para votação paralela e verificar se correu tudo bem. Então esse é mais um mecanismo de segurança. Eu vou falar dele mais para frente. Então aqui temos a história da urna, né? Já dei alguns spoilers ali nos slides anteriores. Então a urna foi criada ali em meados de 85, depois foi feito anos aí de modificação, de melhoria, e em 95 ficou o modelo pronto para uso, que foi usado pela primeira vez no ano seguinte. Então, em 96, tecnicamente, foi feita a primeira eleição eletrônica nas capitais. Tenho aqui a honra de dizer que participei desse primeiro momento da democracia aí. Então, participei desde a primeira eleição, já falei aí dessa urna, desse primeiro caixotão aí que apareceu. Foi mais ou menos aí 50 municípios ou mais. Então, a urna foi responsável aí por 100% das eleições a partir de então. Lembrando de novo que na primeira eleição foi para as capitais e não para todas as cidades. Ok? Então, a urna eletrônica foi adotada, funcionou bem e serviu de modelo aí para diversos outros países. Em março de 2009, o TSE recebeu um prêmio aí na área de tecnologia pela contribuição no desenvolvimento de urnas eletrônicas, e alguns órgãos aí
tecnologia. E essa é a história dessa caboquinha aí. Depois vocês param o slide, leiam com calma. Como eu disse, eu não vou ficar lendo os slides para não tomar tempo demais. O vídeo já está ficando bastante longo, mas eu tenho que pelo menos terminar essa primeira parte. A apresentação. A urna eletrônica é um microcomputador. Boa, né? Como qualquer outro computador. Só que é de uso específico para as eleições. Ou seja, vou mostrar mais à frente também, mas já dou um spoiler aqui. Tem uma placa-mãe, processador, memória, tem um display de cristal líquido, tem fonte de alimentação, tem um teclado. Atrás tem entradas, a primeira era disquete, era um flop disk. As demais que vieram na sequência vieram com entrada para um teclado ali PS2, ou mini DIN, como alguns chamam, entradas USB, entradas para bornes de alimentação externa, com uma bateria externa que você pode utilizar. E ela é formada aí de dois pedaços. Um é o terminal do leitor, que é a urna propriamente dito, que fica ali na cabine de votação, onde o eleitor vota. E o outro é o microterminal, que é aquele que fica com o mesário, onde o mesário digita o número do eleitor, digita ali alguns outros dados que precisa, observa e acompanha a eleição, e também é utilizado como um leitor biométrico ali, que é mais um meio de segurança que a gente vai falar na sequência. Então, a urna eletrônica somente grava a indicação de que o eleitor votou. Então, o que ela faz? Quando o mesário identifica o eleitor, ele libera a urna para o eleitor votar. Chega lá, o que ele faz? Ele digita o número do candidato dele, aparece a foto, ele compara se é aquele caboclo mesmo, e ele pode ali confirmar o voto. Se ele errou, ele pode apagar e digitar outro número, ele pode cancelar, ele pode votar em branco, ou ele pode votar errado e confirmar e anular o voto dele. Então ele tem o livre-arbítrio ali de fazer o que ele quiser dentro dessas possibilidades aí. E no microterminal, que o mesário acompanha, se ele está votando ainda, quando está demorando, se ele já saiu, mas não terminou a votação. Então tem uma série de coisas que o mesário pode fazer naquele microterminal, pode digitar algum código de segurança quando tem que reinicializar uma urna por falta de energia ou por alguma manutenção que precisou ser feita. Então, código de reinício, código de encerramento, tudo isso é feito no terminal do mesário. O terminal do eleitor possui ali teclado numérico usado para registrar o voto, uma tela de cristal líquido, onde aparecem as mensagens que orientam o eleitor no registro do seu voto. Então essa é a apresentação da tal urna, também podem parar aí e ler com calma, e até para visualizar um pouco mais do que está escrito. O voto impresso, então ao contrário do que muita gente pensa, já foi em 2002 testado essa questão do voto impresso, com aquele anexo 2 ali, que era aquele complemento. Então surgiu essa necessidade, essa dúvida, porém, novamente, pessoal, não quero que tomem como meu julgamento, minha opinião. Aqui eu estou falando de situações que eu presenciei, situações que eu conheço e situações que são as que ocorreram, ok? Então vamos lá. Deu problema demais nessas impressoras. O custo dessas impressoras
além de papel, além de manutenção, além do tempo que demora para fazer a carga nessas urnas, tudo isso fica mais demorado, mais dispendioso. E na época ficou-se subentendido que essa visualização dos votos e essa impressão da forma que foi feita feria os direitos constitucionais. Então, isso foi abortado ali naquele momento, até porque quando foi fazer a conferência, foi constatado que não houve nenhuma diferença do que foi impresso ali naquele terminal externo, ali naquele anexo 2, com o que foi impresso no BU que ficou na porta da sessão, que ficou lá na porta da junta apuradora e que foi transmitido para o TRE. Então, todos esses dados bateram, casaram nessa auditoria, então não se viu motivo para seguir com esse anexo 2, levando em consideração a questão de ferir a Constituição e do despendimento ali, né, do preço que ia custar ali. Eita, até embolou minha língua aqui. Do preço que ia custar para implantar isso aí, do tempo de preparação, então tinham muitas outras situações. Então também ali tem o número da lei, tem um ano que isso foi feito, então tudo está ali descrito, vocês parem o vídeo e deem uma lida. Então o retrocesso, ou seja, como eu falei, foi visto ali que não teve nenhuma alteração, a auditoria foi a contento, como eu disse aqui, ó, sistema utilizado nas eleições de 2002, conforme disposto na Lei 10.408 de 2002. Entre outras desvantagens, apresentou um grande número de falhas, impedindo o transcurso fluente dos trabalhos nas sessões eleitorais. Além disso, os custos de implantação foram muito altos, né, foi muito dispendioso. A demora na votação foi maior que nas sessões onde não havia voto impresso. O número de panes foi expressivo nas impressoras e o procedimento de carga dos programas foi demorado. Então, em 2013 substituiu o impresso pelo registro geral de votos, como normal. Em 2009, a lei XPTO ali previu mudanças no sistema eletrônico de votação, entre elas o retorno do uso chamado voto impresso a partir das eleições de 2014. No entanto, por entenderem que, entre outros motivos, a impressão do voto fere o artigo 14 da Constituição Federal, que garante o voto secreto, então isso parou de ser utilizado novamente. E falo novamente, não estou expressando minha opinião, estou mostrando fatos do que aconteceu e falando do que eu vivi, do que eu participei em todos esses 12 anos de serviço prestado à Justiça Eleitoral. Então, novamente, parem, leiam com calma, e se informem e depois podem me mandar perguntas e eu vou fazer um vídeo em cima das perguntas que forem feitas. Então, nós vamos ficar até aqui. Vamos gravar a segunda parte, possivelmente amanhã, e postaremos novamente. As perguntas que tiverem podem me mandando por e-mail, podem colocar nos comentários e eu vou tratar no próximo vídeo, claro, depois da segunda parte. Então, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Assistam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, assistam os demais vídeos, divulguem o canal, divulguem os vídeos e vamos seguir em frente. Nos vemos no próximo vídeo. Urnas eletrônicas, uma visão prática, parte 2. Um forte abraço a todos e nos vemos lá.